falar sobre microbiota intestinal e estudar bastante sobre microbiota intestinal. Por isso que eu estou aqui fazendo essa live para vocês. Fiz ontem, estou fazendo hoje e vou fazer amanhã. Porque o intestino, às vezes, é muito esquecido por várias pessoas. Não é dado o crédito que ele deve receber. Enfim, as pessoas tendem a dar o crédito do intestino apenas para absorver o alimento e excretar o alimento. Mas existem várias outras funções além dessas. Então, ontem eu falei que tudo começa no intestino e que se você não cuida bem dele, vai refletir na sua saúde. Seja na imunidade, seja na questão de constipação, refletindo em acnes, inflamações e várias outras coisas. Então, eu quero aqui, através dessa live, trazer uma transformação na vida de vocês, certo? Desejar boa noite aqui para quem está entrando. Tassiana, a Ana Carolina, o Lucas, Larissa Graziella. E vamos lá. Vão enviando aí, gente, pro pessoal. E assim, eu quero ver vocês aplicando esses 3 passos que eu tenho entregado aqui durante as lives. Ontem eu entreguei o primeiro passo, que foi os alimentos desfavoráveis. Hoje eu vou estar falando sobre quais são esses alimentos favoráveis para o intestino. E amanhã entregarei uma notícia e mais um passo para vocês regular o intestino. Então, eu quero esse compromisso com vocês aqui assistindo essa live e aplicando o que eu venho falando para vocês verem o benefício. E eu quero que vocês firmem esse compromisso comigo para estar acompanhando essa live e aplicando. Porque o conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês gratuitamente, vocês não vão encontrar facilmente aí pela internet, certo? Então, fiquem aqui comigo, peguem as dicas. Pode pegar aí papel, caneta para ir anotando, que eu vou dar conteúdo bem denso aqui, tá? Vai servir bastante para a vida de vocês, se vocês querem ter uma melhor regulação intestinal. E, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, certo? Então, tô aqui entregando gratuitamente para vocês. Então, espero que vocês possam usufruir da melhor forma possível, que vocês possam pegar o melhor conteúdo possível. Então, estou aqui disponibilizando para vocês, falando sobre intestino, falando sobre microbiota, falando qual alimento é benéfico para a sua saúde, tá bom? Então, vamos lá. Com essa live eu quero ver transformação na vida de vocês, melhorando o quê? As pessoas que têm constipação, que é prisão de ventre, né, como muita gente chama, ou que não consegue ir ao banheiro, que tem diarreia, que tem gases intestinais, que causa dores, causa distensão abdominal. Então, tudo isso eu quero que vocês se livrem disso e reflitam mais saúde na vida de vocês. E falando que intestino não é apenas isso de constipação, diarreia, gases, vai muito além. Porque, como eu falei ontem, nosso intestino tem vários micro-organismos que são as bactérias benéficas e maléficas. Então, quando ele está equilibrado, né, vai causar maiores benefícios. Vai ter a fermentação das fibras que eu vou falar para vocês aqui. Contudo, se ela não vai bem, se tem um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, vai causar inflamações. Então, essa inflamação a nível intestinal vai passar substâncias que deveriam passar para a corrente sanguínea e vai fazer inflamação em todo o seu corpo, que pode gerar diabetes, que é a resistência à insulina, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Pode gerar obesidade, ainda está nessa discussão, se é a desbiose que causa obesidade ou se é a obesidade que causa desbiose. E assim vai seguindo. Doenças autoimunes, para vocês terem noção, pode ser desencadeada devido a um desequilíbrio na microbiota intestinal, devido a você não ofertar bem esses alimentos para o seu intestino. Então, gente, vou entregar aqui para vocês, vou fazer uma breve revisão sobre ontem, tá? Que é o seguinte, ontem eu falei quais são os alimentos que não são favoráveis para o intestino. Eu citei que são os alimentos que são ricos em açúcar, porque vai ter uma desregulação nessa microbiota intestinal, ou seja, vai aumentar as bactérias maléficas. Então, se aumenta as bactérias maléficas, vai aumentar uma inflamação. Então, anota aí novamente, quem não pegou. Açúcar deve ser evitado. Maltodestrina. Eu falei que maltodestrina é um composto químico que está incluso nos produtos alimentícios, que é um outro nome para dizer açúcar, certo? Então, açúcar e maltodestrina, digamos que é basicamente a mesma coisa. É uma glicose de absorção rápida. Então, açúcar, maltodestrina, aí vem uma outra coisa. Se tira o açúcar, as pessoas substituem pelo quê? Digam aqui para mim nos comentários. Vamos lá, gente. Se tira o açúcar do alimento,
se eu tiro o açúcar do alimento, eu adoço com o quê? Exatamente, Tassiana, isso aí. Normalmente as pessoas tiram o açúcar e colocam o adoçante artificial, que também não é recomendado, gente. A nível intestinal vai causar também um desequilíbrio nessa microbiota. Então não é um alimento favorável para esse intestino, não é um alimento que vai favorecer a saúde intestinal. Então, quais são os sintomas que eu falei aqui que o intestino não vai bem? Constipação, diarreia, gases, dores abdominais, pode ser acne, ansiedade, um mau sono, você tem dificuldade para dormir, tem dificuldade de bem-estar. Então, tudo isso, se você consumir açúcar, maltodestrina e adoçantes dietéticos, podem ocasionar esses sintomas, certo? Mas, além desses três, eu falei alguns outros, que foram os emulsificantes e conservantes, que vão estar presentes também nesses produtos industrializados. Sorvete, por exemplo, tem bastante emulsificante. Aqueles danoninhos que vem no supermercado para criança, tem bastante emulsificante. Então, tudo isso deve ser evitado, certo? E um outro ponto seria as gorduras. Mas isso foi papo de ontem, certo? Vamos focar no de hoje, que são os alimentos favoráveis. Então, o primeiro passo foi dado ontem, que foi remover, excluir ou reduzir esses itens que eu citei: açúcar, maltodestrina, adoçante dietético, gordura e emulsificantes e conservantes. Próximo passo, que é hoje, vamos introduzir na nossa rotina alimentar os alimentos favoráveis. Às vezes a pessoa tá lá constipada, sem conseguir ir ao banheiro. Normalmente as pessoas fazem uso de laxantes, né? Laxantes para poder ir ao banheiro, e isso também não é recomendado. A gente falou aqui na maratona passada sobre saúde intestinal, sobre o uso de laxantes, que vai causar um vício no intestino e ele vai ficar viciado e não vai conseguir mais, você não vai conseguir mais evacuar com o uso de laxantes. Então, já que vocês não quiseram arriscar quais são os alimentos, vamos lá. Primeiro alimento, primeiro componente que deve ter na dieta para uma saúde intestinal são as fibras. Ah, Clara, o que é fibra? Por que as fibras? Onde encontrar fibras? Fibras, existem dois tipos: fibras solúveis e fibras insolúveis. Especificamente para a saúde intestinal são as fibras insolúveis. Danaí falou mamão, fibras, muita água. Exatamente, gente, isso aí. Acho que deve estar com algum delay, mas vamos seguir. Então, as fibras solúveis e as fibras insolúveis, as fibras solúveis. Qual que é a mais indicada para a saúde intestinal? Seria a insolúvel, certo? Vou fazer uma diferenciação para vocês aqui. A fibra solúvel, ela vai regular o trânsito intestinal, certo? E a fibra insolúvel, ela vai ser fermentada pelas bactérias presentes na microbiota intestinal. Digamos assim, que as fibras insolúveis são os alimentos das bactérias benéficas do nosso intestino, que vai causar saúde pra gente, enquanto o açúcar, maltodestrina, gordura, enfim, tudo que eu citei, são os alimentos para as bactérias maléficas, certo? Edneide tá falando aqui, vitamina de ameixa e mamão. Edneide, a vitamina de ameixa e mamão, ela é um ótimo laxante natural, certo? Inclusive, também você pode adicionar a laranja. Vitamina de ameixa, mamão e laranja é um ótimo laxante natural. A gente chama de coquetel laxante, né? Coquetel para o intestino. Então, vamos lá. Fibras insolúveis, quais são elas? Onde encontrar? Temos conhecidos como a celulose. Um outro ponto sobre as fibras insolúveis é que nós não conseguimos digerir essas fibras. Clara, como assim? Nosso corpo não digere a fibra insolúvel. Mas por que a gente come? Por que a gente tem que comer? Justamente porque as bactérias intestinais benéficas precisam das fibras para ser fermentada. E daí vai causar benefício, porque vai gerar alguns radicais livres, ácidos graxos de cadeia curta, que vai melhorar a circulação, melhorar a inflamação passada que eu citei, vai ser melhorada através desses ácidos graxos e vai trazer vários benefícios. Então, anota aí onde é que vocês podem encontrar as fibras insolúveis. Vamos lá.
Primeiro ponto, feijões. Lembrando que feijão é uma leguminosa e as leguminosas estão no topo, estão no primeiro lugar onde tem um alimento que tem mais fibras, tá? Então, onde encontrar fibras insolúveis para melhorar o intestino? Feijão, certo? Qual outro poderia encontrar? Maçã. Um outro, farinha de trigo. Agora vejam só, em relação a essa farinha de trigo é importante falar que vocês não deem preferência para a farinha de trigo, aquela refinada, aquela branca. Vocês prefiram a integral, certo? Quando eu indico aqui a farinha de trigo para vocês, eu estou falando daquela integral, certo? Não estou falando daquela refinada, que é branquinha, tá? Então, um outro seria o repolho, gente. Dizem que repolho é bem fermentativo, né? Que dá bastante gases, né? É justamente por isso. Porque as bactérias vão fermentar e à medida que elas fermentam, elas produzem gases, certo? Então, farelo de trigo, repolho, maçã, feijão. Um outro ponto seria a soja. Todos esses alimentos vocês devem notar que eles têm caráter de dizer que é fermentativo, que provoca gases, né? Então, todos esses alimentos têm a fibra insolúvel, então é importante consumir, tá certo? Então, Clara, mas e além das fibras insolúveis, o que é que eu posso comer para melhorar minha saúde intestinal? Ômega 3, certo? Que seria a gordura boa. Ontem eu falei que as gorduras ruins, que são as gorduras saturadas, aquelas gorduras que estão em frituras, não vão ser benéficas para o intestino. Contudo, o ômega 3, que é uma gordura boa, vai ser essencial para a saúde do seu intestino. Onde eu posso encontrar ômega 3? Além de suplementação, claro. Podemos encontrar na cavalinha, no arenque, podemos encontrar no atum, no salmão. Podemos encontrar também na semente de linhaça e chia. Chia é uma sementezinha que você pode colocar em qualquer lugar no seu alimento, porque não tem nem sabor. Então você põe a chia em qualquer lugar no seu alimento, você já vai estar ingerindo um ômega 3. Então vejam só, vocês podem regular seu intestino utilizando fibras insolúveis, como eu citei aqui anteriormente, e também o uso do ômega 3 nos peixes, como arenque, sardinha, atum, certo? Salmão. Clara, então eu posso comer sushi? As pessoas perguntam isso. Então se esses peixes eu posso comer sushi, salmão, enfim. Um ponto, não sei se vocês sabem, mas para fazer o sushi, no arroz do sushi, coloca muito açúcar. Então, se você vai pegar o salmão para aumentar o ômega 3, mas come no sushi cheio de açúcar, vocês têm que colocar isso aí na balança e ver o que é que vai dar. O açúcar vai alimentar minhas bactérias maléficas, não vai causar benefício para o meu intestino, porém o salmão vai. Então é melhor vocês optarem por um alimento que não tenha o açúcar, certo? Certo. Então sigamos. Vocês podem fazer o quê? Vejam que combinação. Pega uma maçã, que é uma fibra insolúvel, e pega a chia, que é rica em ômega 3, e faz a combinação. E assim vocês fazem um lanche, por exemplo, uma refeição. Então, um outro ponto que pode auxiliar na saúde intestinal, já falaram aqui na live, deixa eu ver por quem foi, por Silvana Lopes. Ela falou aqui, fibras e muita água. Então, o próximo ponto para saúde intestinal é a ingestão de água, gente. Se vocês tiverem dúvida, podem mandando aqui na caixinha, tá? Que eu vou tirar já já. Então, um outro ponto é a ingestão de água. Por quê? Não adianta vocês consumirem as fibras se vocês não ingerirem água, tá? Então, se vocês ingerem muita fibra e não ingerem água, seu trânsito intestinal vai ficar travado, certo? Para ele funcionar normalmente, é preciso de água. Então, não adianta vocês consumirem a fibra sem a ingestão de água. Boa noite, Elô! Certo? 3 pontos. Fibras insolúveis, maçã, soja, feijão, repolho, farelo de trigo integral. Segundo ponto, que são o ômega 3, cavalinha, arenque, salmão,
sardinha, semente de chia e semente de linhaça. Anotado? Terceiro ponto, ingestão de água. Não pode faltar, certo? Anotado esses 3 pontos. Vamos pro próximo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre chá de kombucha, kefir, certo? Probióticos, prebióticos, simbióticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou responder uma perguntinha aqui, rapidamente. Como podemos matar as bactérias ruins do intestino? Não alimentando elas. Então, como eu posso matar essas bactérias ruins? Como é que eu faço alguma coisa para o micro-organismo não crescer, não proliferar? Não dar alimento para ele. Então, quais alimentos que vai favorecer essas bactérias ruins? O açúcar, maltodextrina, os adoçantes artificiais, certo? Os emulsificantes, os conservantes. Tudo isso vocês podem olhar no rótulo do alimento. Um alimento riquíssimo em gordura, fritura, por exemplo. Então, isso vai causar com que essas bactérias maléficas possam se beneficiar e elas proliferarem, elas possam crescer. Então, se você tira esses alimentos desfavoráveis, então elas vão morrer. Então, vocês vão matar essas bactérias maléficas, dando melhor opção para as benéficas, certo? Mas com isso, vocês têm que introduzir na alimentação de vocês esses alimentos favoráveis que estamos conversando aqui agora. Deixa eu ver aqui uma próxima. Como vamos saber que temos bactérias boas? Bom, temos 2 opções. A primeira, exames, certo? Atualmente já temos exames disponíveis, porém tem um alto custo. Como é que seria esse exame? Seria através da análise do DNA da bactéria presente nas fezes, certo? Então ali vai saber se tem bactérias boas ou não, tá? Um outro ponto é você ver sinais e sintomas. Se seu intestino vai bem, se você não sente nenhuma dor abdominal, se você não tem muitas gases, não tem muita espinha, você se sente bem, não se sente cansado, não tem resistência à insulina, não tem alguma outra patologia a nível intestinal, você está saudável, é porque seu intestino vai bem. Certamente você também vai ter bactérias boas. E também vocês podem saber através da alimentação. Se você tem uma alimentação boa, consequentemente você vai ter bactérias boas nesse intestino. Se você tem uma alimentação ruim, com os alimentos desfavoráveis, vai ter as bactérias ruins, tá? Vão enviando aí, gente, para o pessoal acompanhar. Mas as bactérias ruins também não vão consumir, comer outro tipo de alimento. Então, a gente classifica aqui como bactérias ruins e bactérias boas, sendo que existe uma imensidão de tipos de bactérias, né? Várias famílias, vários filos, várias espécies de bactérias, que nós dividimos em gram-positivas e gram-negativas. Delas, da positiva, nem todas são boas, nem todas são ruins. É variado. Mesmo jeito do outro lado. Mas o que acontece? No geral, no panorama geral, as bactérias boas vão ser beneficiadas através das fibras, porque elas vão conseguir fermentá-las. E as ruins, são as patogênicas, que vão causar essa inflamação, vai causar um desastre nessa barreira intestinal, elas têm essa característica que tem o consumo do açúcar. Sendo que vocês têm que ter em mente também que a microbiota intestinal, essa questão, os estudos a nível intestinal ainda estão tudo no início. Então, tem muita coisa para ser descoberta ainda, porque imagina só, são trilhões de bactérias a nível intestinal para você sair conhecendo uma por uma em estudos, né? Então, num panorama geral que a gente conhece, as bactérias maléficas se beneficiam de alimentos gordurosos, ricos em açúcar, certo? Maltodextrina, essas substâncias químicas. Enquanto as benéficas se beneficiam das fibras, da água, exercício físico, algumas substâncias que estão presentes nos chás, certo? Isso é o que temos hoje em estudo.
Gente, vou falar aqui rapidamente sobre chá de kombucha, sobre kefir, sobre probióticos, sobre prebióticos. Porque muita gente acha que modulação intestinal só vai prestar, só vai funcionar. Boa noite, Fabi. Só vai funcionar se tiver o uso de probióticos. Mas antes, a Edneide está perguntando se o adoçante stevia pode. Edneide, é o seguinte. Tem nutricionistas, tem médicos que recomendam o uso do stevia. Sendo que já tem estudos que mostram que o stevia também pode provocar uma inflamação. Então, na nutrição sempre tem essas divergências, tá? Do pode consumir e o que não pode consumir. Sendo que, se você for comparar o stevia, que ele é... Valeu, Neto. Se você for comparar o stevia, que ele é de fonte, ele é feito, né, de fonte natural, em comparação que é de produto químico, é melhor o stevia do que um que seja a nível químico, certo? É o seguinte, kombucha, kefir são alimentos probióticos. Que danado é probiótico, minha gente? Que nome feio é esse? O que é probiótico? Probiótico nada mais é que esses micro-organismos benéficos que vão ser, vocês vão introduzir, vocês vão consumir em cápsula, em pó, alguma coisa do tipo. E aí, vai fazer sabe o quê? Quando chegar a nível intestinal, eles vão proliferar. Vocês vão consumir eles em cápsula e a nível intestinal eles vão proliferar. Aí o que acontece? Muita gente acha que ao ingerir o probiótico vai ter esse benefício, claro, sendo que depois, se você não alimenta essas bactérias, o que é que vai acontecer? Aí a pessoa vai lá na farmácia, compra o probiótico, certo? Porque só vai melhorar o intestino se consumir probiótico, viu na internet alguma coisa do tipo. E aí consome o probiótico. Sendo que depois de consumir o probiótico, você espera o benefício, certo? Sendo que depois de um tempo você não vai perceber mais. Por quê? Porque, gente, é preciso manter a alimentação saudável juntamente com os probióticos. Se você ingere esses micro-organismos em cápsula e não alimenta, não dá alimento para eles, eles morrem, tá? Então, imagina uma terra, certo? Imagina como se vocês fossem plantar, certo? A terra, vocês vão lá e colocam as sementinhas. Essas sementinhas seriam o quê? Os probióticos, seriam as bactérias benéficas. Você coloca lá, se você deixar lá sem nutrir essa terra, sem colocar água, essa plantinha não vai crescer, certo? Mesma coisa com as bactérias. Se você não aduba, você não dá fibras, você não dá gordura boa como ômega 3, ela não vai crescer, ela não vai proliferar. Então elas vão morrer e dar espaço para as bactérias patogênicas. Então aí surge uma inflamação e causa gases, constipação, inflamação, etc. Então, quem consumir probiótico, vocês podem ver lá no rótulo, tem lá, que deve ter uma dieta saudável acompanhado com o uso do probiótico. Justamente por isso, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. E se as bactérias boas forem muitas, o que acontece? O que eu já li, nunca vi malefício, a não ser uma alta fermentação dessas bactérias. Porque assim, se tem muitas bactérias, elas vão fermentar bastante. Se elas fermentam bastante, vai ter bastante gases. Se tem algum malefício fora esse, eu não saberia te dizer. Mas eu acredito que seja apenas isso mesmo, do excesso de gases. Rosa perguntou, o que incha a barriga são as bactérias? Rosa, seguinte, o que vai causar essa distensão no abdômen, né, esse inchaço na barriga, são os gases. Esses gases que produzem são as bactérias, tá? Então, como é que a gente pode regular isso? A gente pode regular de acordo com as bactérias. Tem os alimentos que são muito fermentativos e tem outros alimentos que não são tão fermentáveis. Então, a gente tem que fazer uma modulação intestinal. Por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional, certo? Os primeiros passos para a modulação... Boa noite, Keila. Boa noite, Aline, Fernanda. O primeiro passo para uma modulação intestinal de modo geral é eliminar os alimentos que eu falei ontem, rico em açúcar, gordura, maltodextrinas, conservantes, né, que são esses produtos industrializados,
que são ultraprocessados, e introduzir esses alimentos que eu tô falando agora, que são as fibras insolúveis, ômega 3, água, tá? Então, primeiramente são esses 2 passos, mas amanhã eu vou falar um outro ponto muito importante, tá? Então, eu quero que vocês estejam aqui presentes. Então, vamos lá. Posso seguir, Rosa? Respondido? Espero que tenha respondido. Então, um outro ponto seria o prebiótico. Diferentemente do probiótico, que são já os micro-organismos que estão em cápsulas, os prebióticos seriam as fibras. Então, qual outro meio de consumir fibra além do alimento? Eu falei aqui maçã, falei soja, falei farelo de trigo, falei repolho, falei feijão. Todos eles têm fibras, que são prebióticos. Mas eu posso ter outra opção? Posso. Na farmácia tem sachêzinhos de fibras e você pode consumir. Mas é importante ter uma orientação, ter um acompanhamento, para também você não ingerir bastante fibra, porque pode acontecer a mesma coisa que aconteceria se tivesse muitas bactérias. Um excesso de fermentação e um excesso de gases. E aí vai continuar inchada, com bastante gases, com dor de abdômen. Então, tudo tem que ser no equilíbrio, certo? Um outro ponto seria simbióticos. Falei probióticos, falei prebióticos. Simbióticos seria o quê? A junção deles dois. Então, você pode encontrar em farmácias essa junção do probióticos e prebióticos, são chamados de simbióticos, tá? Mas lembrando, sempre acompanhado de um profissional. Gente, tem um outro ponto que pode ser falado aqui, que é a glutamina, certo? A glutamina é um aminoácido que ele tem essa capacidade de reparar a saúde intestinal, que são as células intestinais, certo? Então, vocês aplicando, removendo os alimentos desfavoráveis, incluindo os alimentos favoráveis e adicionando o uso desses alimentos probióticos fermentativos, vai auxiliar bastante juntamente com a glutamina, tá? E vejam só, deixa eu contar uma história aqui pra vocês. Tem uma paciente comigo que ela tava com bastante gases, tá? Recentemente. Daí, ela tava com muitos gases e muito refluxo. Refluxo do estômago voltando pra cá queimando, sabe? Que é o chamado refluxo gastroesofágico. E daí, ela tava fazendo uso de probióticos. Então, ela se alimentava teoricamente bem, fazia uso de probióticos e glutamina, sendo que as gases dela não passavam de jeito nenhum. De jeito nenhum, então ela me procurou. E aí, o que foi que eu fiz? Se ela já estava com alimentação boa, se alimentava de fibras e fazia uso de probióticos e glutamina, acabou a modulação intestinal daí? O que é que eu poderia fazer para ela? Falei para vocês, modulação intestinal, saúde intestinal não se resume apenas em probióticos, glutamina, qualquer tipo de alimentação aleatória. Seria o quê? Fazer uma reprogramação intestinal. Como é que é feita essa reprogramação intestinal? Deixa eu responder aqui a Rosa. A partir de qual idade já pode tomar ômega 3? Qualquer idade, Rosa, já pode introduzir ômega 3, seja no alimento, seja suplementado, tá? Mas aí tem que ver a questão de dosagem também, mas através do alimento é tranquilo. Você pode atingir a necessidade de qualquer idade através da alimentação, incluindo peixes como arenque, sardinha, salmão, sementes de chia e linhaça, tá? Então, vejam só. Tem que reprogramar esse intestino. Como é que reprograma esse intestino? Como é que eu posso fazer uma, digamos assim, uma atualização, digamos assim, intestinal? Como é que eu atualizo meu intestino? Como é que eu vou reparar essas bactérias benéficas e maléficas? O que é que pode ser feito? Gente, tem uma dieta, não é uma dieta, digamos assim, é um protocolo, certo? Chamado Low Food Map, tá? Então, eu apliquei nela esse protocolo e hoje ela está sem gases nenhum. Sendo que esse protocolo Low Food Map, eu vou falar pra vocês amanhã, certo? Porque ontem eu falei dos alimentos desfavoráveis, hoje dos alimentos favoráveis e amanhã eu vou falar pra vocês
como fazer essa reprogramação intestinal, certo? Que é um método bastante aplicado e bastante eficaz, que vai atualizar seu intestino para ter uma melhor saúde intestinal. Então, vamos recapitular aqui. Tem mais uma perguntinha aqui de Heloísa Moura. O glúten pode prejudicar a microbiota? Depende, Elo. Depende, porque se você for uma pessoa que já tem uma predisposição genética, a sensibilidade a esse glúten, né, que são chamados as pessoas que têm doença celíaca, que é uma doença autoimune, inclusive, que ela vai estar associada com episódios de diarreia, episódios de gases, certo? Ela vai ser, digamos assim, intolerante, vai ter uma sensibilidade a esse glúten. Então, com isso, pode prejudicar sim a microbiota, porque vai estar bagunçando ali a nível intestinal quando ingere um glúten, vai ficar um pouco mais inflamatório, tá? Então, prejudica sim se você tiver uma predisposição genética para isso, se for, por exemplo, uma pessoa que tem doença celíaca. Vamos recapitular aqui, que eu quero que vocês tenham essa melhora a nível intestinal, como essa pessoa que eu falei, que é uma paciente minha, porque ela já usava o probiótico e achava que estava sendo suficiente, mas não estava tendo benefício, né? Então, vamos lá. Revisando tudo, se vocês tiverem dúvida, vocês me fazem, tá? Alimentos desfavoráveis. Vamos lá. Quais são? Tem os alimentos favoráveis, desfavoráveis e um método de um protocolo a ser aplicado, certo? Ontem eu falei dos alimentos desfavoráveis que vocês devem reduzir ou excluir da vida de vocês. Açúcar, maltodextrina, emulsificantes, conservantes que vão estar presentes nos alimentos ultraprocessados, tá? O que mais? Gorduras. Gente, quer saber um alimento que é rico em açúcar e gordura ao mesmo tempo? Vocês saberiam me dizer? Alguém se arrisca? Sorvete. Sorvete pode ser também. Sorvete é uma opção. E tem bastante emulsificante também, Thales. Bastante. Pra vocês terem noção, vocês tiverem a curiosidade, quando forem fazer feira e no supermercado fazer compras, olhem os rótulos, principalmente dos congelados, que vai ter bastante nome que vocês não conhecem. Vou dar um outro exemplo aqui. Thales falou, Tassiana tá acertando tudo hoje, gente. Parabéns pra ela, tá acertando tudo hoje. Exatamente, Tassiana, chocolate. Thales falou sorvete, também, gordura e açúcar, emulsificantes e o chocolate, que vai ter bastante açúcar e gordura. Então, vamos lá. Evitar açúcar, maltodextrina, conservantes, emulsificantes e alimentos gordurosos, né? Que são aquelas frituras, tudo mais, chocolate. Vocês podem consumir chocolate 70% cacau. É uma boa opção. Então, quais são os alimentos favoráveis para melhorar a regulação? Para regular o intestino, para ter uma melhor qualidade de vida. Ingestão das fibras insolúveis, maçã, feijão, repolho, farinha de trigo integral, que mais? Soja, pode ter o grão de bico também. Um outro ponto são, exatamente, Thales, água, tá? Então, outro ponto, ômega 3, tá? Cavalinha, arenque, sardinha, salmão, semente de chia, semente de linhaça. Estão anotando tudo aí, né? Thales falou aqui água. Água é essencial para a saúde intestinal, certo? E também o exercício físico, certo? E vocês podem associar isso com o uso de probióticos, prebióticos, simbióticos, como chá de kombucha, kefir, chucrute. Gente, uma curiosidade aqui pra vocês que eu acabei de lembrar, que é o iogurte. Pra vocês, iogurte é um alimento probiótico ou não? Falem pra mim aqui. Essa questão do iogurte. Tem iogurtes e tem iogurtes, certo? Como o Thales falou, tem o natural
que é apenas leite e fermento, certo? E tem o iogurte, que é aquele cheio de coisas, cheio de açúcar, cheio de conservantes, cheio de corantes, tá? Corante também vai ser maléfico para o intestino. Então, quando você fala de probióticos, você deve pensar pelo menos nesse natural, que é apenas o leite e o fermento, tá? Que ele é fermentado. Sendo que, para ser considerado probiótico, tem que causar benefício a nível intestinal, porque é o conceito, né? A classificação. São micro-organismos vivos que, quando consumidos, vão gerar benefício ao hospedeiro, né? Que somos nós. Então, nem todo iogurte é probiótico, tá? Então, vocês têm que observar isso. Vocês têm que fazer o seguinte. Vocês podem fazer iogurte em casa, através do kefir. Aí sim seria probiótico. Mas se for comprar em mercado, teria que ter o código de bactérias lá. Quais são essas bactérias que estão presentes ali para ser considerado probiótico, tá? Então, se você consome iogurte natural, não é probiótico, certo? Só se você fizer em casa com bactérias benéficas, com a fermentação que é o kefir. Porque de fato é isso, gente. Eu vi uma frase hoje que dizia o seguinte, que não adianta, que com conhecimento fica mais fácil chegar ao sucesso do que você quer. Que é o seguinte, eu tô aqui falando pra vocês quais são os alimentos e o porquê desses alimentos, certo? Se eu digo apenas pra vocês quais são os alimentos vocês vão querer consumir, se eu chegar aqui pra vocês hoje e disser assim, gente, corta açúcar da dieta, tira adoçantes artificiais, emulsificantes, pega tudo, não consome. Vocês iam olhar pra minha cara e ia rir de mim. Vocês iam, oxi, a doida é tirar açúcar da minha comida, do meu café, tá doida ela. Vou fazer isso nada. Mas se eu chego aqui e digo pra vocês que o açúcar vai causar uma desregulação intestinal, alimentando as bactérias maléficas, que pode trazer malefícios, que pode gerar uma inflamação, que pode gerar resistência à insulina, diabetes, esteatose hepática, doença autoimune, etc, 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 e o mundo, aí vocês vão dizer, realmente. Não é verdade? Então, gente, deixo aqui pra vocês esse segundo passo, que são esses alimentos favoráveis. Vamos recapitular para que vocês possam pôr em prática. E, gente, se vocês vão colocar em prática, vocês podem me marcar aqui no Instagram, vocês podem me dar o feedback de benefício que vocês tiveram durante essa jornada. Vocês podem falar comigo no direct ou podem me marcar nos stories de vocês, tá? Fiquem à vontade. Ontem eu contei a história de uma pessoa que estava me seguindo aqui no Instagram e ela não é nem paciente minha, nem cliente minha, nem nada. Ela apenas me seguia e aplicava as minhas dicas que eu colocava no Instagram. Todas as dicas que eu colocava sobre o intestino, ela aplicava. E depois ela chegou pra mim e disse, Clara, comecei a aplicar o que tu estava dizendo e em menos de uma semana já comecei a ver resultado. Eu disse, nossa, que massa, que coisa boa. E aí ela disse, Clara, tu tem dito cada informação que eu nunca pensei sobre o intestino. E é isso que eu estou fazendo aqui, é esse o meu objetivo. Trazer pra vocês conhecimento para que vocês tenham sucesso em relação à saúde de vocês, para que vocês tenham maior benefício, tenham melhor qualidade de vida, porque tudo começa no intestino, tá? E uma frase que eu quero dizer aqui para vocês também é, gente, alimente-se bem para viver melhor, tá? Se você vai se alimentar bem, você vai dar bons nutrientes pro seu intestino, vai refletir em saúde, tá? Então, alimente-se bem para viver melhor. Gente, então vamos lá. Segundo passo para fixar de hoje, tá? Que é para vocês se alimentarem bem, se alimentar melhor para viver melhor, se alimentar bem para viver melhor. São a ingestão de fibras insolúveis. Boa noite, Vivi. Fibras insolúveis, ingestão de água, alimentos ricos em ômega 3 e o exercício físico. E, se possível, associar com o uso de probióticos, sejam eles naturais ou de farmácia, mas aí você procura um profissional habilitado para isso, seja nutricionista, seja um médico. Prebióticos e simbióticos, certo? Vocês têm alguma dúvida? Se não, amanhã eu estarei aqui novamente às 20 horas, tá? Para estar finalizando essa jornada com vocês
e quero saber se vocês estão aplicando ou não o que eu tenho falado aqui. E vamos dar início a uma reprogramação intestinal, dar uma atualização a nível intestinal para ter uma melhor qualidade de vida devido a uma regulação intestinal, certo? Então, gente, eu vou estar deixando essa live lá no canal do Telegram, certo? Eu não vou deixar salvo aqui no Instagram, porque eu quero disponibilizar materiais exclusivos para quem está lá no canal. Então, se você não faz parte ainda, o link está na minha bio, certo? Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, que vocês possam aplicar, certo? Eliminando os alimentos desfavoráveis, introduzindo esses alimentos favoráveis para ter uma melhor qualidade de vida, certo? Então, alimente-se bem para viver melhor. Tchau, tchau, gente, e até amanhã às 20 horas, tá? Espero vocês!